Boa noite. No Globo Repórter de hoje, as águas e os segredos do Cerrado. Uma aventura pelas fascinantes matas do coração do Brasil. Vamos testemunhar o renascimento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 3 meses depois do maior incêndio, onde havia fogo, há flores. Cachoeiras deslumbrantes, cânions e uma janela natural para a beleza. A deliciosa baunilha do Cerrado dá novo sabor aos doces tradicionais. Frutas se transformam em alimentos e remédios, como o poderoso óleo de pequi. Melhora o rendimento dos atletas e previne algumas formas de câncer. O programa desta noite é uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás e Tocantins. Um lugar iluminado, a grandiosidade destas terras vai muito além da sua imensidão. Está na sutileza dos seus cenários naturais, na delicadeza de seus pequenos e exuberantes símbolos. A Canela de Ema está mais vistosa do que nunca. Os chuveirinhos cobrem de branco os campos do Cerrado. O ano começa como é tradição para esta época. As cores tomam conta da paisagem. É um cenário de esperança para um lugar que há tão pouco tempo foi castigado pelo fogo. Outubro de 2017, animais, plantas e até o homem se viram diante do maior incêndio da história do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O fogo destruiu 28% da área do parque. Uma força-tarefa, pelo ar e por terra, ajudou no combate. E das nuvens veio o que faltava para enfraquecer o inimigo. No Cerrado, o fogo é importante porque produz calor que ajuda na germinação das sementes. Mas isso quando o fogo vem do céu, provocado por raios. Só que também tem o fogo humano, que em muitos casos é bem mais intenso e fora de controle, interrompe o processo natural da vida aqui no Cerrado. O que aconteceu aqui foi um incêndio, né? A gente nem usa mais o termo queimada, né? O incêndio ele queima em alta intensidade, geralmente áreas muito grandes. O dano, a caloria que ele tem, a severidade dele é maior para a vegetação, para a fauna. Aqui está um dos segredos do Cerrado, né? Que a árvore ela consegue ter essa capa protetora aqui, né? Protege a árvore de uma queimada. Então a gente vai passando a mão aqui, olha, vai saindo essa capa protetora. Mas o fogo aqui foi tão forte que isso acabou não sendo suficiente. E muitas morreram. E outras estão tendo que recomeçar do zero. E isso vai trazer um impacto, por exemplo, na produção de frutos para a fauna aqui da região. A Chapada está ferida, mas se recuperando graças a uma surpreendente garra da natureza. A natureza tem essa capacidade de regeneração natural. E essa capacidade varia em função do tipo de vegetação também. Agora a chuva ajuda? A chuva ajuda demais. Chuva mais que bem-vinda. Os rios estão mais volumosos e a bicharada está numa energia só. Cada um tomando conta do seu pedaço e até se preparando para a chegada de novos moradores. Quem vive no Cerrado sabe que logo o tempo das águas passa. Nós também percorremos a região no auge da seca no Brasil Central, para entender por que esse lugar é tão especial. Nosso destino é um principal cartão postal do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A imponente queda de 120 metros pode ser contemplada de maneiras tão diferentes. Uma delas é a trilha do Mirante da Janela. É um dos pontos mais altos aqui da Chapada dos Veadeiros. E a gente vai começar essa caminhada agora por volta de meio-dia. O sol está forte, sol a pino.
É um desafio à resistência física. As placas vão nos mostrando o caminho. Só não estávamos preparados para tanto sobe e desce. Assim, os 4 quilômetros de distância parecem maiores ainda. Vamos agachando aqui, gente. Tem um corrimão aqui que o pessoal instalou para ajudar um pouquinho. Apesar do tempo seco, a natureza mostra resistência e as flores brotam pelo caminho. Nós subimos e descemos aquele morro ali. E aí, passando por essa pedra, olha só que curioso. A gente viu aqui várias pedrinhas, uma em cima da outra. E eu vou fazer o mesmo, então, para deixar registrado que a nossa equipe também esteve nesse lugar. O Globo Repórter também esteve aqui. Nessa escalada não tem espaço para pensar em desistir. Estamos a 1.200 metros acima do nível do mar. E a curiosidade é o combustível que mantém a equipe firme para encarar a altitude do Planalto Central. A boca tá seca já. Um pouco cansado também. É melhor parar e descansar um pouco. Bom, depois de 2 horas de caminhada, a gente está chegando aqui num ponto que é um incrível mirante. E daqui desse ponto a gente consegue observar nitidamente um dos principais cartões postais aqui da Chapada. Olha lá, veja aí você, valeu ou não valeu a pena? Os saltos do Rio Preto são um espetáculo. Haja coragem para estar aqui. Mas onde fica o lugar que explica o nome? Mirante da Janela. Bom, a gente deu uma volta aqui na pedra para conhecer desse outro lado o outro mirante. Olha só a posição dessas rochas. E aí dá um efeito de uma janela. É como se você aí, da janela da sua casa, estivesse admirando essa paisagem. Não existe nenhuma explicação sobre como essas imensas pedras vieram parar nesta posição. Estão assim há milhões de anos. Ah, se de nossas janelas saíssem paisagens assim, de tirar o fôlego. A Chapada é um prato cheio para os aventureiros. Para onde se olha tem sempre uma paisagem que encanta. E quando o que queremos ver não está ao alcance dos olhos. Essa também é uma região de muitos cânions. E a gente está indo com esse grupo agora conhecer um. Lá vamos nós. Trocamos de roupa e aprendemos tudo sobre como vamos enfrentar a parte mais difícil dessa jornada rumo a imensos paredões. A partir de agora não tem mais trilha, a nossa aventura começa aqui. O grupo está ali reunido porque nós vamos saltar na água a uma altura de 4 metros. E o que mais vem pela frente? Bem, que eu vou te contando no caminho. Um por um, vamos para a água. A partir de agora, não tem mais volta. Fábio, o que você achou do pulo? O pouco sol entre os paredões deixa o ambiente mais frio, por isso as roupas especiais. Ansioso por essa parte. Temos pela frente 2 cachoeiras e a força da correnteza. O primeiro rapel é uma descida de 16 metros. Tranquila, coisa para beber, não é? Às vezes tem que manter o bom humor para enganar o medo. Muito alto. Eu vou descer por onde? O começo da descida é assim mesmo, meio espremido. Aos poucos vamos explorando um mundo diferente do cerrado que estamos acostumados a ver. É praticamente um rio subterrâneo, com moradores que assustam. É uma cipó. Para nossa sorte, não é venenosa. A gente desceu a primeira parte. Esse
Raquel, agora vamos descer a segunda e última. Bem menor, mas as pedras molhadas dificultam a descida. A água bate com força. É um banho sofrido, mas que suportamos bem. Quanto mais descemos, mais distantes ficamos do sol. Ele só aparece entre as 11 da manhã e 1 da tarde e faz uma falta aqui dentro. Aí tá mais quente? Por quase 1 quilômetro caminhamos por esses paredões profundos. A gente fica pequeno diante desta imensa garganta. O cânion do Faria fica escondido dentro de uma fazenda no município de São João da Aliança, uma das 6 cidades goianas que formam a Chapada dos Veadeiros. Contam que nem os donos sabiam da existência deste lugar. O cânion do Faria termina diante de um penhasco. É a Chapada surpreendendo até nos locais mais improváveis. Cachoeiras de todos os tamanhos. E uma água que parece o Mar do Caribe. Estamos na porção norte da Chapada dos Veadeiros. Esse pedaço de chão em Goiás virou terra dos Calungas, descendentes de escravos que no passado fundaram aqui um dos maiores quilombos do Brasil. Essa é uma região privilegiada. Só no município de Cavalcante, onde nós estamos, existem mais de 700 cachoeiras que foram catalogadas através de imagens de satélite. Algumas pouco exploradas, como o Complexo do Prata, um conjunto de cachoeiras. Esta é um palácio de rochas e água. Eles batizaram essa cachoeira aqui de Camarote do Rei. Uma piscina natural com borda infinita e com uma vista. É ou não é digna de reis? Mais uma caminhada e logo vem a hora da recompensa pelo nosso esforço. Na Cachoeira Rei do Prata, um banho refrescante em uma água cor de esmeralda. E para quem não tem medo de altura, este é o ponto final da trilha e um excelente lugar para contemplar essa paisagem. Afinal, estou no alto de um penhasco de mais de 100 metros de altura. Daqui é possível ver de perto belezas naturais como a Cachoeira Urubu Rei, que tem uma queda de mais de 90 metros. Na mesma região está a rainha de todas as cachoeiras, Santa Bárbara, considerada uma das mais bonitas do Brasil. Tesouros que os Calungas decidiram compartilhar com os visitantes. É indescritível, por mais que eu fale depois que eu saí daqui para as pessoas, o que eu encontrei aqui vai refletir, acho que um centésimo do que é essa natureza. Bate o olho assim, essa água, a queda, é deslumbrante, é fantástico. Você não sabe para onde olhar primeiro porque é muita coisa bonita para ver. A Baunilha do Cerrado,
uma valiosa contribuição para os doces tradicionais e a surpreendente cerveja de Baru. É daqui a pouco. Tantas trilhas, tantos caminhos. E chega uma hora que precisamos de uma força extra. Para chegar à Cachoeira Candaru, a maioria dos turistas vai a pé. Mas com tantos equipamentos de gravação, seu Zé Preto recomenda ir com a ajuda dos animais. Pai é bom, eu descendo, mas para voltar é pesado. Isso aqui é o transporte nosso, é isso. É uma viagem por grandes descampados. E quando começamos a descer os desfiladeiros, os animais dão uma ajuda danada. Conhecem o terreno e sabem exatamente onde pisar com mais segurança. Mas chega uma hora que fica difícil até para eles. É uma descida bem puxada, eu achei melhor vir sozinho. Vem, rapaz! Vem! Passada a fase mais difícil, voltei para o lombo do animal. Mas além de guiar, tem que prestar atenção no que vem pela frente. Essa é a Candaru, o refúgio que tanto estávamos procurando. São 2 piscinas naturais. O que chama a atenção é que nós estamos no período da seca aqui no Centro-Oeste. Não chove há pelo menos 5 meses e mesmo assim o volume d'água da cachoeira é grande. Impressiona. Impressionante também é o que sai das profundezas destas terras. Parece um poço. Água e areia com temperatura entre 29 e 35 graus. Mas e essas bolhas? Seu Joseli, morador da região, diz que foi ele quem descobriu o fervedouro da Chapada. Eu vou entrar lá agora para vocês verem o que vai acontecer. Parece uma areia movediça. Sem pezinho, não tô precisando de nada. Só ela que tá me morrendo aqui, ó. O fervedouro é pequeno, cabem no máximo 4 pessoas. Tô boiando aqui. É desequilíbrio. A sensação que dá é que o tempo todo ele tá te levantando pra cima, assim, como se estivesse te expulsando. Se você deixar, o que ele faz, ó. E aí você fica igual uma marmota. Um fervedouro é uma mina d'água que brota de regiões profundas da terra e encontra na superfície uma placa arenosa. A água sobe com muita pressão, movimenta a areia o tempo todo e não deixa a pessoa afundar. Seu Joseli conta que descobriu o fervedouro quando procurava uma onça que estava matando as galinhas. Quando eu entrei, fundou, mas na hora que eu fundei, eu falei, agora já era, não volto em casa mais não. Mas aí naquilo eu gostei, água quente. Ele até desistiu de ir atrás da onça. Ainda bem, né? É mais seguro e relaxante enfrentar o fervedouro. Agora, estamos a caminho de uma das partes mais isoladas da Chapada dos Veadeiros. A cidade mais próxima está a 100 quilômetros de distância. E como a região tem poucas estradas e muitas serras, a viagem é longa. Vão das Almas é outra vila dos Calungas. As casas são simples, de adobe.
E boa parte dos alimentos as famílias encontram aqui mesmo, na natureza. Entre eles, a baunilha do cerrado. A baunilha, ela é a única orquídea no mundo que dá um fruto. E também uma das especiarias mais caras. E as baunilhas do mundo, principalmente dos dois países principais, México e Madagascar, são polinizadas pelo homem. Aqui no Calunga não, aqui a baunilha do cerrado do Calunga é polinizada pela natureza, pelas abelhas. E lá estão elas, de galho em galho, multiplicando as baunilhas do cerrado. Daqui a 45 dias, se você vier aqui, você já vai ver um fruto aqui e ele vai crescer, maturar até 9 meses. Depois de 9 meses, você colhe ele e tem o processo de beneficiamento. Olha como é que ela é linda. O pessoal aqui da região já está chamando este fruto de nova joia aqui da Chapada dos Veadeiros. A baunilha é muito apreciada na culinária do mundo todo e esta aqui chama a atenção não só pelo aroma apurado, mas também por causa do tamanho. Esta ainda nem está pronta para a colheita, mas olha, já tem um palmo. A vagem da baunilha do cerrado é bem maior que as espécies mais renomadas. Ela tem em média 70 gramas, enquanto uma baunilha tradicional tem em média 6 gramas, 4 gramas. Luiz Camargo é um apaixonado pela baunilha. Ele faz parte do Instituto Atá, do chefe de cozinha Alex Atala, que busca ingredientes exóticos Brasil afora. Aqui, Luiz desenvolve um projeto para incentivar a pesquisa e o cultivo sustentável da baunilha do cerrado. Pega, por favor, olha o tamanho. Vocês vão ver que ela é cheia de semente. Essa semente chama vanilina e é ela que dá o aroma de baunilha. Vocês querem sentir também o cheiro? Tem cheiro de bolo? Bolo e chá. Tem um cheiro de banana bem madura, quando a casca está bem escurinha. Luiz e as mulheres da vila preparam um bolo com ingredientes da terra, com óleo e a farinha do coco babaçu. E, claro, baunilha natural, colhida na Chapada dos Veadeiros. Bota aí com uma moda de manchar a baunilha, ó. Que tá pronto já, né? Pronto. Tá pronto. E o cheiro, será que tá bom? Tá bom. Sente aí. Acho que nós vamos comer tudo, não vai deixar pra vocês. Tá cheiroso mesmo, hein? Cheiro de biodiversidade, né? De Brasil. E assado de um jeito diferente. O resultado não poderia ser melhor. Esse aqui é meu primeiro bolo de baunilha natural. Que legal. Pô, gostou? Que bom. Aí, ó. Maravilhoso, tá de parabéns, viu? Obrigado. A baunilha começa a mudar a ideia de que estamos num lugar parado no tempo. É uma oportunidade para que as famílias possam ter mais uma fonte de renda. Cultivando de forma sustentável um alimento universal que o mundo inteiro conhece. A Chapada dos Veadeiros tem ainda uma outra riqueza. Quem visita o lugar descobre. É o jeito acolhedor do povo daqui, que conquistou este casal. Prazer. Prazer. Muito gosto. Muito gosto. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Os chilenos Manolo e Soledad encontraram aqui uma segunda casa e resolveram mudar de vida. Nos encontramos com uma nova realidade. No interior do Brasil, uma natureza bem atrativa. Puxa, este é super aconchegante. Mas como Manolo e Soledad vieram parar nestas terras em Goiás, esse é um dos capítulos mais curiosos da vida do casal. Tudo começou quando o Manolo e a Soledad vieram conhecer o primeiro neto. A filha se casou com um brasileiro e estava morando aqui em Cavalcante. E olha que surpresa a vida pode reservar. A filha voltou para o Chile e o casal continuou morando aqui no interior de Goiás. E lá se vão 12 anos de história de amor por este lugar.
e que rendeu frutos. Quando a gente chegamos, éramos os pais de Fabiola. Hoje, a filha. Hoje, quando vem ela, é a filha do Manolo. No Chile, ela era secretária executiva. Ele, químico. Trocaram o emprego fixo por uma vida mais à vontade. Na chácara onde moram, cuidam de um restaurante e da realização de um sonho, uma cervejaria artesanal, que Manolo sempre quis ter quando trabalhava numa indústria de cervejas. Está a temperatura já? A 76, 74. Tem que chegar a 76. Manolo juntou a experiência e um dos frutos mais conhecidos do Cerrado, o baru. Farinha feita com a polpa da casca de baru. Essa alquimia que transforma baru em cerveja é acompanhada de perto pelo casal. A receita Manolo não conta, mas faz questão de mostrar cada etapa do processo. Pode experimentar. Mas é um pouco doce. Mas e tem álcool aqui já? Não tem nada. Só tem açúcares. Docinho. Isso merece um brinde. Um brinde às escolhas que dão certo. Salud! Mangaba, cajuzinho, araticum. Os exóticos frutos do Cerrado se transformam em alimentos e remédios. E o poderoso óleo de pequi. É daqui a pouco. Quantas variedades, quantos sabores exóticos. São tantos os frutos do Cerrado que muita gente nunca nem ouviu falar. Você conhece a mangaba? Ela dá uma carne saborosa. Olha só, tá bem suculento. Andar por aqui pode ser um verdadeiro banquete. Olha aí um pé de cajuzinho do Cerrado. Ele é menor, mas tem também essa castanha. Nada melhor do que poder provar agora aqui no pé, né? Olha que bonito. O jatobá, outro fruto do Cerrado, vira alimento e remédio na casa da dona Diranir. Parece uma farinha. Parece, isso aqui faz uma farinha doce. É, uma farinha doce. É bom? Farinha doce, ele é bom. Gostei. E o que é isso aqui? Esse aí é uma resina de jatobá. Ah, vocês fazem isso aqui também com jatobá? Faz, isso aqui eu lhe servo para dor no estômago. Seu Sebastião é outro apaixonado pelos frutos do Cerrado. Sabe o nome de todas as árvores? Essa aqui cheia de flor e em breve vai estar carregadinha. Pé de cagaita. É muito boa a fruta dele, né? Tem a lobeira aqui agora, né? Essa é a fruta preferida do lobo-guará. Sem falar no araticum, baru, ingá, genipapo, jurubeba e tucum. Nomes estranhos de frutos poderosos. É o que a ciência diz. Ele sofre uma diversidade climática muito grande, com períodos intensos de chuva e seca, muitas queimadas também. Então, esses efeitos adversos, eles fazem com que os frutos desenvolvam uma defesa. E a gente acredita que esses compostos, eles podem também contribuir para a saúde humana, com um efeito protetor para as doenças crônicas não transmissíveis. Como, por exemplo, câncer, diabetes, hipertensão. Fernanda, junto com um grupo de nutricionistas e biólogas, desenvolveu na UNB, a Universidade de Brasília, uma pesquisa que comparou 12 frutos do Cerrado com a maçã. A fruta é conhecida pelo seu poder antioxidante. Frutos que nós estudamos, eles apresentaram atividade antioxidante, então efeito protetor, que variou de 3 a 40 vezes superior ao encontrado na maçã. O tucum foi campeão. Ele tem 19 vezes mais flavonóis que a maçã, 12 vezes mais fenólicos
e 35 vezes mais antocianinas, substâncias capazes de fortalecer as células. O tucum, o araticum, a cagaita, a jurubeba, a lobeira, a mangaba e o cajuzinho também foram campeões no confronto com outros 7 frutos comuns na mesa do brasileiro. Eles têm pelo menos 170% a mais de atividade antioxidante. Acho que os frutos do cerrado eles podem ser considerados como tesouros do cerrado, né, para a saúde humana. E a gente tem que explorar de forma sustentável e aproveitar o máximo que ele pode estar oferecendo para nós. E o fruto do cerrado mais lembrado por todos. Quem nunca ouviu falar do pequi? Esse caroço amarelo, cheio de espinhos por dentro e de gosto marcante. O pequi também é um grande protetor do nosso corpo. E tem atleta que já descobriu isso. Virgílio é um apaixonado pelas corridas de rua. Virou um vício que de 8 anos para cá, toda semana eu faço questão de correr. E o óleo de pequi se tornou um aliado. Estou ingerindo como preparação para não ter nenhum tipo de problema na corrida. Mas você gosta de pequi? Normalmente não. Na Maratona por uma Saúde Melhor, o pequi se revelou um anti-inflamatório natural. Foi o que comprovou uma pesquisa feita pelo Laboratório de Genética da UNB. Mais de 100 atletas testaram o óleo de pequi. Então, os atletas que faziam uso do pequi por uma certa quantidade de tempo antes de correr a maratona, eles diminuíram essas quantidades de focos inflamatórios, essas microlesões musculares. O professor César Grisolha, que há 18 anos investiga as propriedades medicinais do fruto, símbolo do cerrado, foi quem coordenou a pesquisa. Foi do laboratório dele que saíram as cápsulas de óleo de pequi. O Virgílio toma cápsulas com óleo do pequi 2 vezes por dia. Recomendação da nutricionista para este colecionador de medalhas. Está até melhorando o meu rendimento nos treinamentos. A questão da resistência está aumentando, está melhorando. Eu estou sendo mais contínuo e mais rápido. Essa capacidade anti-envelhecimento do pequi pode fazer dele um ingrediente na fórmula da juventude que todos procuram. Outra importante descoberta sobre o pequi veio da Universidade de São Paulo. Aqui na USP, cientistas descobriram que substâncias encontradas no pequi são capazes de impedir o aumento de lesões provocadas pelo câncer de fígado. É a primeira vez que um estudo relaciona esse fruto característico do cerrado como forma de prevenção a uma grave doença. Mas qual o segredo que torna o pequi tão poderoso? Ele tem uma série de substâncias que a gente chama de antioxidantes, né? Então, beta-caroteno, vitamina E, vitamina C, vários ácidos graxos. Os antioxidantes, eles atuam nas células que estão sofrendo algum tipo de lesão, impedindo o desenvolvimento dessa lesão, curando essa lesão, né, impedindo que a lesão progrida. A pesquisa começou há 3 anos em camundongos com câncer de fígado. Os animais ingeriram doses do óleo do fruto do cerrado. Segundo a pesquisa, a redução dos tumores, que estavam na fase inicial, foi de quase 60%. Ainda faltam testes em humanos e mais estudos para avaliar o comportamento das substâncias encontradas no pequi em estágios mais avançados da doença. O óleo de pequi, ele sozinho, ele não vai curar o câncer, mas ele vai servir como tratamento auxiliar para depois a gente entrar com outros quimioterápicos e aí sim poder matar o câncer. O resultado final da pesquisa deve sair em 3 anos, mas já há razões suficientes para incluir o fruto do cerrado no cardápio do dia a dia. As pessoas sabem que quando comerem pequi, estão obtendo um benefício adicional além do sabor, que é muito bom. O senhor mesmo, né, eu adoro. Eu gosto muito de pequi, principalmente o frango com pequi. O enigmático Vale da Lua, uma paisagem que parece ter vindo do espaço.
e a beleza de uma piscina natural que nunca foi mostrada. É daqui a pouco. A faixa de rocha, cheia de crateras, nos faz imaginar que não estamos no nosso planeta. Este é um pedaço de chão da Chapada dos Veadeiros, chamado Vale da Lua. Lembra a superfície do satélite natural da Terra. Só que a versão terráquea da Lua tem água. Aliás, foi a força da correnteza que esculpiu durante anos o espaço lunar por onde passa o Rio São Miguel. A Lua é presença marcante nas noites da Chapada dos Veadeiros. Um refúgio para os místicos. Fonte de uma energia enigmática que muitos acreditam que é emitida pelos cristais. A região está em cima de uma grande placa de quartzo e, por isso, seria o lugar perfeito para as boas vibrações e transformações da vida. Será? Segredos que pulsam no coração do Brasil. Um desses segredos estava guardado dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nós até já chegamos perto, um outro Globo Repórter 4 anos atrás. Mas a mata fechada e a falta de trilhas dificultaram bastante. Agora tudo mudou. A administração do parque decidiu abrir um novo caminho para os amantes da natureza. Uma nova trilha que pela primeira vez é feita por uma equipe de TV dentro da unidade de conservação de Cerrado, em Goiás. Antes mesmo de estar liberada para a visitação, quem nos leva é o chefe do parque, Fernando Tatagiro. A trilha tem cerca de 500 metros. Para os padrões do parque, é curta e leve. Foi construída respeitando as normas ambientais. Um grande mirante de madeira ajuda a chegar bem perto do complexo do carrossel. São várias pequenas quedas d'água que começam lá em cima, depois vem descendo, tem uma curva, depois outra. É um parque de diversões. Só que a diferença é que foi criado pela natureza, né? E que termina ali, naquele poço. Bom admirar, melhor ainda, é poder chegar lá embaixo. Olha só, colocaram até essas escadas aqui, ó, para facilitar a descida. E claro também, né, depois na hora de voltar. No final da trilha, encontramos uma piscina natural, que durante anos ficou isolada. A água é cristalina e refrescante, faz bem para a alma e para o corpo. Dois bilhões de anos atrás, isso aqui era o fundo de um mar. Então aqui era um mar raso, tranquilo, e aqui estão as ondinhas do mar, né, conservadas aqui. São belezas e segredos da natureza
guardados aqui na rocha do Parque Nacional. Ano passado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ficou quase 4 vezes maior. Passou de 650 para 2.400 quilômetros quadrados. É o dobro do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. A ampliação do parque em si já é uma vitória para a conservação da vida, para a conservação de certos ecossistemas, de grandes mamíferos, como a onça-pintada ou o lobo-guará. É um sopro de esperança para a conservação da vida no Cerrado como um todo. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com o Jornal da Globo. Uma boa noite e até a próxima sexta.